Então, vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, Miqueias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó. Pode sublinhar a palavra governantes. Sublinha a palavra governantes. E chefes. Também sublinha chefes. Da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Podemos sublinhar essa frase também. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Versículo 2. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Pode sublinhar todo o versículo 2. Ah, que forte isso. Que forte isso. Versículo 3. Vocês comem a carne do meu povo. Pode sublinhar essa frase também, no versículo 3. Vocês comem a carne do meu povo. E lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Vamos anotar do lado aí, ó, do versículo 1 ao 3. Pode anotar assim, ó. Governantes odeiam o bem, vírgula, amam o mal e exploram o povo. Governantes odeiam o bem, vírgula, amam o mal e exploram o povo. Governantes odeiam o bem, amam o mal e exploram o povo. Versículo 4. Versículo 4. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Dá para sublinhar todo o versículo 4 também. Esse capítulo aqui tem coisas bem fortes, então a gente vai sublinhar muita coisa. Sublinhar todo o versículo 4 e vamos anotar do lado. No seu juízo clamarão sem ser ouvidos. No seu juízo clamarão sem ser ouvidos. No seu juízo clamarão sem ser ouvidos. E ali no versículo 4 tem uma parte que diz naquele tempo. Tá vendo? No versículo 4 ainda. Tem uma parte que fala naquele tempo, dá para circular essa parte aí, ó, naquele tempo. E como falei, quando fala naquele dia ou naquele tempo, isso tem dupla aplicação, né? É tanto para aquela geração, como também falando de um juízo no fim dos tempos, ok? Versículo 5. Assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem meu povo andar errante. Pode sublinhar. Profetas que fazem o meu povo andar errante. Profetas que fazem o meu povo andar errante. E que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Pode sublinhar isso. Guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Apregoam guerra santa contra aqueles que não têm nada para comer. Dá para sublinhar isso. Depois, no versículo 6, por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Dá para sublinhar isso, ó. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Versículo 7. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Pode sublinhar isso. Não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta de Deus. Agora vamos anotar do versículo 5 ao 7. Os falsos profetas viveriam em trevas. Os falsos profetas
viveriam em trevas. Do 5 ao 7, os falsos profetas viveriam em trevas. Versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Vamos circular todo o versículo 8. Circular todo o versículo 8. Aqui a gente vê o contraste de Miqueias e os falsos profetas, né? Enquanto os outros só falavam a verdade, não. Só pregavam bem, né? Quando eram pagos, a gente vê que Miqueias aqui estava cheio de Deus para confrontar os pecados do povo, né? Vamos anotar isso do lado, do versículo 8. Miqueias cheio do Espírito Santo para condenar pecados. 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 Versículo 9. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Pode sublinhar a palavra governantes e a palavra chefes. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Pode sublinhar essa frase. Sublinha isso. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Versículo 10. Que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Vamos anotar do lado do versículo 9 e do 10. Governantes pervertem a justiça. Governantes pervertem a justiça. Governantes pervertem a justiça. Versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Pode sublinhar todo o versículo 11. Aqui a gente vê o ápice da corrupção, né? Sublinhar todo o versículo 11. Na realidade, dá até para a gente circular. Vamos circular o versículo 11. Agora vamos anotar do lado do versículo 11. Governantes subornados, vírgula, sacerdotes e profetas só querem dinheiro. Governantes subornados, vírgula, sacerdotes e profetas só querem dinheiro. Governantes subornados, vírgula, sacerdotes e profetas só querem dinheiro. Versículo 12. Versículo 12. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do Senhor e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vamos sublinhar a parte que diz assim, ó, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo. Por causa de você, Sião será lavrada como um campo. Vamos sublinhar essa parte. E também Jerusalém
se tornará um montão de ruínas. Sublinha isso. Vamos anotar agora do lado do versículo 12. Por causa deles a cidade será destruída. 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 Vamos ver o que nós anotamos. Mas a gente já tem uma certa ideia aqui, né? Nesse versículo, nesse capítulo 3, a gente vê uma corrupção geral, né? Uma corrupção geral das lideranças, né? Tanto as lideranças políticas, como também as lideranças religiosas, né? A gente vê uma corrupção geral. Vamos ver o que nós anotamos. Governantes odeiam o bem, amam o mal e exploram o povo. Isso aqui é terrível, né? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Isso daqui estava falando ali dos governantes, dos chefes, né? E ainda faz uma pergunta: por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Ou seja, a Bíblia fala em Efésios, não me lembro exatamente o capítulo, Romanos também, Romanos, que fala que os líderes, assim, em relação à política, né, tipo juízes, policiais, pessoas que têm essa liderança civil, né, as autoridades civis, elas são um instrumento de Deus para operar a justiça, ok? E a gente vê nisso, né, como essas autoridades, como são instrumentos de Deus para operar a justiça e também a sua ira, a gente vê como eles freiam um pouco a maldade das nações, né? Freiam um pouco a maldade das cidades, freiam um pouco a maldade das pessoas. Porque imagina se não tivesse polícia, né? Imagina se não tivesse lei. Seria um caos, vocês entendem? Seria terrível, seria muito pior. Seria muito pior. E quando eles trabalham da maneira correta, trabalham da forma correta, eles estão sendo um instrumento de Deus para operar justiça, né? Para operar, muitas vezes, a ira de Deus na terra em relação àqueles que cometeram, né, crimes hediondos, né, coisas terríveis. Mas agora a gente vê que naquela época ali, aqueles que deveriam ser instrumentos da justiça de Deus, como o próprio Deus fala, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Ou seja, vocês me representam na justiça. Vocês é quem operam, vocês é quem julgam da maneira correta as coisas. Vocês é que deveriam conhecer e promover e praticar a justiça. Mas Deus diz assim, ó, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Ou seja, eles usavam do poder que eles tinham, né, da autoridade e da posição que eles tinham para fazer o mal. Porque eles amavam o bem, ou melhor, eles odiavam o bem e amavam o mal. Ou seja, eles inverteram completamente os valores. E quando isso acontece, né, a gente vê que eles começaram a explorar o povo. As pessoas mais simples, né, começaram a explorar as pessoas. E a gente vê que nos nossos dias, infelizmente, não é diferente, né? A gente vê, não sei se vocês percebem, mas nos nossos dias a gente vê uma inversão de valores também. As coisas mais óbvias, muitas vezes assim, ó, que são nitidamente errado, as coisas mais terríveis, a gente vê que, de alguma forma, muitas vezes algumas lideranças acabam defendendo aquilo que é errado e acabam condenando aquilo que é certo. Eu vou dar um exemplo básico aqui, tá? Quem aqui nunca viu uma notícia, né? Uma notícia assim, sei lá, a polícia entrou no morro, aí subiu um morro ou uma favela, morreram tantos. Aí tu vê como condenam a ação da polícia, né? E colocam muitas vezes os policiais como se fossem os vilões da história. Só que quando tu mora num lugar desse, quando tu mora
Quando tu mora na favela, quando tu mora num lugar desse, tu vê que as pessoas que moram ali, elas nunca estão em paz. Por quê? Porque tem uma criminalidade terrível ali. As pessoas não podem ir e vir a hora que quer, tem toque de recolher, tem essas coisas, entendeu? Muitas vezes as meninas, né, as jovens, estão à mercê de rapazes que estão no crime ali, né? Vocês estão entendendo? Ou seja, o povo simples vive uma opressão ali. E aí quando a polícia chega, né, vamos dizer assim, para dar uma amenizada ou para tentar fazer alguma coisa para conter aquele mal, aí a polícia que é vista como mal. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque inclusive, né, os meios de comunicação, a mídia, eles odeiam o bem e amam o mal. Isso é terrível, isso é corrupção. E a gente sabe, né, que muitas vezes tem aquela aliança que é feita ali com o governo junto com a mídia. E isso é terrível, isso é muito terrível. Porque quando isso acontece, a gente vê que há uma corrupção geral, não apenas das lideranças, mas quando a gente olha para o comportamento do povo, a gente vê que as pessoas começam a se comportar da mesma maneira. As pessoas começam a odiar o bem e as pessoas começam a amar o mal. Versículo 4. Vamos ver o que nós anotamos ali. No seu juízo clamarão sem ser ouvidos. Porque ali nós sublinhamos, né? Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. E a Bíblia Sagrada, ela ensina isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Imagina que as pessoas gostam muito de posições de liderança, o coração humano tem uma sede de poder, tem uma sede de visibilidade, só que, ao mesmo tempo, tudo isso te traz um peso de responsabilidade. Se Deus permite que tu te torne um líder de alguma coisa, que pessoas te olhem diferente, que pessoas ouçam que tu fala de uma maneira diferente, isso é uma grande responsabilidade aos olhos de Deus. E essas pessoas aqui, né, elas fizeram mau uso do poder que tinham, fizeram mau uso da autoridade que tinham. Então, a cobrança em cima dessas pessoas seria muito maior. Seria muito maior. E é por isso que Deus diz aqui, ó, um dia, já que eles estavam negando a justiça ao povo, né, já que eles estavam negando a justiça, estavam amando o mal e odiando o bem, então, um dia eles vão invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Ou seja, as pessoas, quando estavam sofrendo, eles também tinham que operar justiça, mas eles não fizeram. E agora Deus vai cruzar os braços e vai deixar eles sofrer e perecer. Por quê? Porque fizeram mau uso da posição e da autoridade que Deus lhes deu. A partir do versículo 5, do 5 ao 7, nós anotamos: os falsos profetas viveriam em trevas. Os falsos profetas viveriam em trevas. Porque nós vimos que os profetas, nós sublinhamos até, que os profetas faziam o povo andar errante e que clamavam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Ou seja, eles só profetizavam quando eles eram pagos. Vocês estão entendendo? E ainda profetizavam de forma favorável para quem pagava eles. Mas agora, quando alguém não chegava com um presentinho, quando alguém não chegava com alguma coisa, né, para dar para eles profetizavam coisa ruim, entende? E a Bíblia fala de um exemplo de profeta que fazia isso, que era Balaão. Balaão era um profeta pago. Ele profetizava, né, de forma favorável para aqueles que pagavam ele. E isso é terrível, irmãs. Isso é muito terrível. Mas infelizmente, né, a gente precisa também reconhecer que isso acontece nos nossos dias. Profetas pagos, pregadores, né, que são pagos, que só pregam coisas favoráveis, né, e ficam de olho na oferta que recebem, porque talvez, não sei se vocês sabem, mas o que acontece? Na igreja, né, e isso também é um mandamento bíblico, que quando uma pessoa ela é convidada a pregar em algum lugar, né, por exemplo, assim, me convidam para pregar lá, deixa eu ver, lá em Campo Bom, só um exemplo. Muitos kms até lá, né? Muitos kms até lá.
Enfim, aí eu saio daqui de Porto Alegre, né, e vou até lá pregar. Normalmente as pessoas, como uma forma de retribuição e carinho pela pessoa que eles convidaram, que reconhecem Deus na vida da pessoa, reconhecem, enfim, que a pessoa é uma pessoa correta e tem uma mensagem de Deus, né? Normalmente as pessoas dão uma oferta de gratidão na vida dessa pessoa, ok? Mas isso não é rios de dinheiro. Isso muitas vezes cobre só muitas vezes a despesa, né? De tu ir e vir, e às vezes um pouco a mais, né? As igrejas têm esse hábito de ofertar na vida das pessoas que convidam para pregar. Só que o que acontece? As igrejas fazem isso, só que eles não determinam o que tu vai pregar, ok? Eles simplesmente te convidam para pregar. E essa é uma maneira correta de agir, entendeu? Só que o que acontece? Em alguns lugares, acontece o seguinte: tu é convidado, enfim, tu vai lá, e às vezes te perguntam o que tu vai pregar. Isso estou falando de liderança, ok? Ah, mas sabe que essa palavra não encaixa muito bem. Aí há uma conversa muito terrível, ok? Isso não é em tudo quanto é lugar, tá, irmãs? Mas isso, infelizmente, às vezes acontece. Ou também aqueles que estão mais acostumados a serem convidados, o que acontece? Para que sejam convidados novamente, a pregação que eles pregam é uma pregação 100% positiva, só para as pessoas gostarem. Vocês estão entendendo? E para ele receber uma oferta depois. Porque dependendo se a palavra que a pessoa pregar, que o pregador pregar, não for muito agradável, for palavra de confronto, talvez ele não seja convidado novamente. Vocês estão entendendo? Porque algumas coisas que ele falar pode ser que condene a própria liderança daquele lugar. Entende? E aí, né, se não agradar, entre aspas, né, tô falando de uma forma bem sarcástica aqui, se não agradar o cliente, tu não recebe um valor, vamos dizer assim, ó, que te agrade também. Então, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas infelizmente, às vezes há essa corrupção também. Há essa corrupção de alguns pregadores que pregam apenas de forma favorável para receber uma oferta alta ou para ser convidado novamente. E isso é muito triste, irmãs. Isso é muito triste, mas isso acontece. E estava acontecendo isso nessa época aqui, e infelizmente acontece nos nossos dias. Inclusive, eu tenho, enfim, alguns conhecidos assim, né, que de outras igrejas, de várias igrejas na realidade, né? E eu já falei para alguns deles assim, né? Olha só, quando vocês forem convidados para pregar, não preguem só de forma positiva, mas preguem a mensagem que Deus der para vocês, entendeu? Não negociem o chamado de vocês. Porque isso é algo muito sério, entende? Parece que a pessoa ganha momentaneamente aqui, né? Ganha um valor aqui, um valor acolá, vai ganhando fama e visibilidade, mas isso, além de estar aumentando a condenação dessas pessoas, porque um dia Deus vai julgar, ok? Mas também a longo prazo, essas pessoas podem ter consequências terríveis ainda aqui na Terra, entendem? Porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então ninguém pode querer dar desperto, ok? Usando Deus. Imagina que no Antigo Testamento, vocês conhecem isso? Ali nos 10 mandamentos tem um que diz assim, ó: não tomarás o nome de Deus em vão, ok? E isso era muito grave, não tomar o nome de Deus em vão. Agora eu pergunto para vocês, se já era grave alguém tomar o nome de Deus em vão, imagina quão grave é quando alguém usa o nome de Deus para enriquecer, para ganhar dinheiro. Vocês entendem? Isso é grave demais, isso é grave demais. Imagina a indignação de Deus contra esse tipo de pessoa que usa o nome de Deus só para enriquecer e entrega meia Bíblia, no sentido de prega uma mensagem pela metade porque não tem confronto, não tem obediência, mas apenas promessas, vitória, 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 né? Só para fazer as pessoas delirar e gostar, ok? Isso é muito grave, isso é muito grave. E isso é mais comum do que a gente possa imaginar, infelizmente, infelizmente. Então, nós estávamos no versículo... Qual versículo que a gente estava ali mesmo? Ah, tá, era do 5 ao 7, né? Do 5 ao 7. Agora o 8. O 8. Nós anotamos ali. Miqueias
cheio do Espírito Santo para condenar pecados. Inclusive, nós sublinhamos todo o versículo 5, porque a gente vê o contraste da vida de Miqueias com os outros profetas. Porque ele disse, quanto a mim, enquanto os outros, né, apenas profetizavam quando eram pagos, ele diz aqui, ó, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, Miqueias era justo, Miqueias era um profeta verdadeiro, Miqueias era literalmente e era realmente um profeta cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas querem ter dom de profecia, e profetizar, irmãs, não é a pessoa adivinhar futuro. Eu acredito que vocês estejam familiarizadas, estejam vendo que nos livros proféticos a gente vê a maior parte é confronto, 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 e no final dos livros que falam um pouco do futuro, do que Deus vai fazer no sentido de salvar o povo, de recolher os fiéis, enfim. Muitas vezes essa é a menor parte do livro, essas promessas vindouras, né, de um reino eterno, de bênçãos, né? Isso muitas vezes está no final dos livros, mas a maior parte dos livros é confronto. E Miqueias aqui é um profeta verdadeiro, estava aqui confrontando o povo por conta do seu pecado. Ok, agora versículo 9. Versículo 9. Nós anotamos, governantes pervertem a justiça. Deus condena isso novamente, falando de novo com os líderes. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto. Então, como nós já havíamos visto ali no início, né? Eles amavam bem, né? Ou melhor, odiavam o bem e amavam o mal. E aqui, mais uma vez, Deus reforça, dizendo que eles detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. E eu acredito que vocês vejam isso também nos nossos dias, né? Vocês não percebem que às vezes parece que o certo é errado e o errado é certo? Às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes a gente chega a ficar com vergonha ou sente uma opressão em falar o que é certo. Tu fica sem jeito, às vezes, de dar a tua opinião acerca de algumas coisas, porque parece que o errado virou certo, né? E se tu não concorda com todo mundo, né? Tu é a pior pessoa do planeta, né? Tu é a pessoa mais terrível do planeta se tu não concorda com a maioria. E a gente vê que isso estava acontecendo naquela época. O errado virou certo e o certo virou errado. E isso é perversão, isso é perverter a justiça. Depois, e essa é uma das partes mais fortes, né, que mostra a corrupção geral. Nós anotamos, governantes, subornados, sacerdotes e profetas só querem dinheiro. Porque diz ali que os líderes, né, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, eles faziam tudo por interesse, né? Todas as camadas ali de autoridade, desde a política até as autoridades religiosas, né? A gente vê que eles faziam tudo por dinheiro e por interesse, ainda usavam o nome do Senhor, ainda queriam dizer que Deus estava com eles e que não ia livrar eles do mal. Que coisa terrível isso! Isso é muito terrível. Pessoas que fazem mau uso da posição que ocupam. E como nós já falamos, né, isso acontece nos nossos dias. E a gente vê, irmãs, como, não sei se vocês percebem isso, mas sei lá, vendo na televisão ou algum vídeo na internet, às vezes a gente percebe, né, algum líder religioso enganando as pessoas, e quando vê tem uma multidão lá, né, não sei se vocês já viram isso, mas tem uma multidão lá e tu vê claramente a pessoa, né, fazendo mau uso do sagrado, né, a pessoa, enfim, distorcendo a palavra de Deus. Preciso de tantos que me deem tanto, e papapá, e essa função toda, né? E tu vê, e aí a gente vê as pessoas indo lá e entregando, e uma multidão lá chorando, né? Isso é triste, sabe? Isso é triste. E a gente vê como as pessoas sendo enganadas ali. Tem um pregador, que ele é americano, um pastor, que ele disse algo muito forte.
o nome dele é Paul Washer, e ele disse assim, ó, o falso profeta é um castigo de Deus pro falso crente. É bem forte isso, né? O falso profeta é o castigo de Deus pro falso crente. Porque eu não sei se vocês percebem, mas às vezes é muito mais fácil tu dizer para as pessoas, me deem tanto que tu vai prosperar, do que tu entregar uma Bíblia e dizer para as pessoas obedecerem ela completamente, obedecerem a Deus. Por quê? Porque se tu paga, tu tá no controle da situação, entende? Se tu paga, tu tá, entre aspas, manipulando Deus para fazer o que tu quer, ok? Se tu paga uma oferta alta ali, conforme o líder ensina, né? É como se ele te desse autonomia, é como se ele te entregasse o controle. Ah, se tu quer, se tu pagar, tu vai ter. Então é uma maneira de tu manipular, vamos dizer assim, Deus. Mas agora, quando tu dá uma Bíblia para uma pessoa e tu diz para ela, olha só, obedece aquilo que Deus diz em toda a sua palavra. Aí a pessoa já não tem o controle. Mas aí, quem está no controle é o próprio Deus. E às vezes, para a pessoa, é melhor abrir mão de um valor do que ela abrir mão de uma vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Entendem? Então, todos aqui, né, infelizmente, todos os líderes ali estavam fazendo coisas terríveis. E eu digo para vocês, irmãs, por que que às vezes não há, por que que às vezes aqueles que são verdadeiros, sabe, os pastores verdadeiros, vamos dizer assim, né, aqueles que são justos, por que que eles não se movem mais, vamos dizer assim, para anunciar e divulgar, olha só, esse fulano aqui e esse ciclano aqui, eles são falsos. Eles são terríveis, eles estão enganando as pessoas. Por que que isso não acontece com tanta frequência? Ou por que que a gente não gasta tanta energia falando isso, mas a gente mais ensina as pessoas alertando sobre os falsos, né? E ensina a verdade da palavra de Deus. Por que isso? Porque, infelizmente, né? O que que acontece? Por mais, melhor, infelizmente não, mas felizmente, por mais que muitas vezes alguns líderes, né, estejam ali mal intencionados, ok? E estejam fazendo muitas vezes aquilo que é errado, por incrível que pareça, meus irmãos, se as pessoas que estão ali, em algum momento, aquele homem lá ou aquela mulher estiver pregando algo e falar sobre Jesus, em algum momento falar sobre arrependimento, falar de fé, por mais que a pessoa, né, use e floreie com as suas heresias, se a pessoa simples que está sentada lá na cadeira, ela acreditar, ela crê em Jesus, ela se arrepender dos seus pecados e ela passar a viver uma nova vida, essa pessoa é salva, ok? Essa pessoa é salva. Agora imagina que há muitas igrejas que os fiéis serão salvos, mas às vezes o líder vai ser condenado. Vocês entendem isso? E a gente vê que Jesus falou sobre isso. Vocês vão lembrar que Jesus falou bem assim, ó, que naquele dia, né, lá no dia do juízo, muitos dirão em meu nome, mestre, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E vê que Jesus vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E diz que eles vão para um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Eu duvido, sabe? Eu duvido que essas pessoas que dirão profetizamos em teu nome, fizemos milagres, curamos, expulsamos demônios em teu nome, eu duvido que essas pessoas estejam mentindo, ok? Eu duvido que elas vão dizer para Deus coisas que elas realmente não fizeram, ok? Mas a questão é, elas usaram do dom, ok? Só que com a intenção errada. Vocês entendem isso? Elas até fizeram a obra de Deus, só que elas fizeram com a intenção errada e elas também se aproveitaram da ingenuidade das pessoas, ok? Então, as pessoas que as ouviram, muitas delas podem ter sido realmente salvas, mas agora, essas pessoas que, conhecendo a palavra de Deus, ok, fizeram mal intencionalmente, essas pessoas serão condenadas. Por quê? Porque Deus é completamente justo. Ok? E outro motivo também, para muitas vezes a gente não ficar citando os falsos pelo nome, porque não adianta a gente falar mal de um, se daqui a pouco, né, aquele lá já não tá mais e se levanta outro, e se levanta outro. Então é muito melhor, muitas vezes, tu ensinar a verdade, ok? Tu ensinar a verdade para que as próprias pessoas identifiquem quem é verdadeiro e quem não é.
A gente vê que Jesus, na sua época, ele não ficava citando, ó, o sacerdote tal é errado, o sacerdote fulano é errado, o sacerdote ciclano, o fariseu tal. Não, Jesus só dizia assim, ó, vocês conhecerão os falsos e os verdadeiros pelos frutos, ok? É pelo ensinamento e é pelo comportamento deles que vocês vão identificar quem é falso e quem é verdadeiro, ok? Então, Jesus jogava a responsabilidade para as pessoas. Se tu quer ser um cristão verdadeiro, tu precisa conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. E tu conhecendo a verdade, tu vai ter olhos abertos e tu vai saber quando alguém está tentando te enganar com uma Bíblia aberta, ok? Ou seja, Jesus entregou para as pessoas também essa responsabilidade delas amadurecerem e saberem diferenciar. Então, por mais que o povo estivesse sofrendo na mão dessas pessoas, o povo não era 100%, o povo não era 100% vítima, vocês estão entendendo? Porque eles tinham a sua responsabilidade em conhecer o seu Deus e saber o que era a verdade, ok? Versículo 12, para finalizar, nós anotamos, por causa deles a cidade será destruída. Porque nós vemos ali, Deus falando, né? Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e lavrar era quando passava o arado abrindo buracos, né? Para que o semeador viesse semear, ou seja, Deus está dizendo, o arado vai passar, ou seja, eu vou ferir a terra, eu vou ferir a cidade de vocês, vai ser destruída. Como depois também está escrito aqui, ó, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas. Então, Deus iria operar juízo, porque todas as lideranças estavam corrompidas e, infelizmente, o povo estava indo no mesmo caminho. E que fique isso como um alerta para nós, sabe? Não sigam os maus exemplos, não sigam maus líderes, pessoas que a gente vê que estão fazendo mal, porque isso também é muito comum, e eu acredito que vocês já perceberam isso. Ah, eu não vou na igreja porque os pastores não prestam, por exemplo, tá? E a gente sabe que tem uns que realmente são lobos vestidos de cordeiro, como está escrito na Bíblia, né? A gente sabe que realmente tem os falsos e a gente nunca negou isso e nunca vamos negar, porque a Bíblia diz isso, ok? Só que aí o que acontece? Aí também tem a outra história. A pessoa está dentro da igreja, mas aí algum líder, algum obreiro relevante faz uma coisa terrível. Aí a pessoa vai e se desvia. E a pessoa diz, bah, olha lá, ó, eu sabia, a igreja não presta, papapá, papapá. Mas olha só, vejam bem. Um caiu, ok? Fez o que era errado. Aí a pessoa que está lá dentro da igreja usa aquele vamos supor assim, ó, tem 70 obreiros. Aí faz o que é errado e a pessoa diz, não, olha só, aquele lá caiu, fez o que é errado, brincadeira, igreja não é verdadeira, e a pessoa vai e se desvia. Vocês percebem que se caindo é suficiente para te fazer te desviar, por que se é motivo para te desviar, por que 69 fiéis não é um motivo para tu continuar fiel a Deus? Vocês entendem o raciocínio? Sim ou não? Estão entendendo? Se um líder fazendo o que é errado é um motivo para tu te desviar, por que aqueles que são verdadeiros não é um motivo para tu continuar fiel a Deus? Entende? E é justamente por isso que Deus ele não vai levar ninguém como vítima no dia do juízo. A Bíblia fala no primeiro capítulo de Romanos, dizendo assim que a terra, né, enfim, a criação era como se fosse já uma pregação para as pessoas crerem na palavra de Deus, crerem em Deus e se arrependerem dos seus pecados. A Bíblia mostra que Deus não vai ter ninguém por inocente, então, ok? Porque tudo aquilo que é criado, tudo o que é criado, já é como se fosse uma pregação para essas pessoas, para elas se voltarem para Deus verdadeiramente. Então, a gente não deve deixar ir pelo engano do nosso coração, porque às vezes a gente usar um mau exemplo para a gente se desviar é só o nosso coração corrupto buscando um pretexto para a gente viver no erro. Vocês estão entendendo? Mas nunca aceitem isso. Ainda que eu falhe um dia, eu digo isso claramente, ainda que eu falhe um dia, pode ter certeza, quem falhou foi o Lucas. Jesus não desceu da cruz, ele continuou
tendo sido morto por amor a cada um de vocês. Então, nunca se afastem de Deus por causa de um homem, mas continuem fiéis a Deus, porque Jesus se entregou completamente e porque Deus ama cada um de vocês infinitamente. Amém? Glória a Deus por isso. Alguém ficou